Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo e agora nós vamos falar sobre os benefícios da oração. Você sabe o tanto de benefício que uma oração tem? Esse vídeo é para você compreender a magnitude que a oração pode fazer na sua saúde emocional, física e almática em todas as áreas, tanto no lado espiritual quanto no lado de todas as facetas da sua vida. A oração pode ser útil. Porém, depende da forma como você enxerga Deus. Eu peguei um estudo científico aqui, muito interessante. Aqui eu vou ler para vocês. Quando a pessoa crê que Deus é amoroso, presta atenção, cuidadoso e está presente, a oração nutre o sentimento de segurança, esperança e paz, reduzindo a ansiedade. Isso é um estudo científico, tá? Agora pega o outro lado aqui. Mas quando a imagem de Deus é distante, punitiva ou indiferente, o efeito da oração pode até aumentar o estresse, porque a pessoa ora com medo, culpa ou sensação de rejeição. E esse estudo foi um estudo feito pela Baylor University em 2014. Pesquisadores analisaram mais de 1.700 pessoas com sintomas de ansiedade. Eu não sei falar nome em inglês, então provavelmente sim, meu inglês está errado, mas eu vou me esforçar aí para deixar aí na descrição. Não prometo nada porque na hora da edição às vezes eu acabo me esquecendo. Porém, o que esse estudo revela? Revela que vai muito da forma como você enxerga Deus. Se você enxerga um Deus punitivo, um Deus que quer te matar, um Deus que só quer enxergar erro em ti para te destruir, você vai acabar fazendo o quê? Você vai acabar se afastando de Deus. Ou seja, quando você ora, você se sente culpado, você sente peso em vez de se sentir leve. Porém, quando você tem outra visão de Deus, quando você sabe que Ele te ama, quando você sabe que Ele tem um amor infinito por você, capaz de dar o Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, você está enxergando o lado de Deus certo. Porque Deus aí não quer que a gente siga Ele por medo de ir para o inferno, e quer que nós sigamos Ele por amor, porque Ele entregou a própria vida por amor. Então não é questão de, eu tenho medo de ir para o inferno, por isso eu vou amar Deus. Não, eu amo a Deus porque porque Ele me ama, e isso traz uma conexão imensa. Tanto que, quando Deus ensina a gente a orar, Ele não fala, ó grandioso Deus, não é para começar a oração, ó grandioso Deus, ó altíssimo Pai, ó eterno. Ele fala assim, começa a oração dizendo Pai. Por isso que lá está escrito, ensina-nos a orar, mestre. Os discípulos perguntam para Deus e ele fala assim, comece a oração assim, Pai nosso. Por quê? Quando nós falamos Pai, nós já estamos falando que Ele é Deus poderoso, grandioso. Nós já estamos falando tudo isso, só numa palavra. Ou seja, a palavra Pai também gera intimidade, como se nós fôssemos realmente, verdadeiramente filhos de... Eita, que caiu aqui. E isso tudo gera um sentimento de conexão com Deus. E é isso que nós devemos sentir, conexão com Deus. Então a primeira pergunta que nós devemos nos fazer é como nós enxergamos Deus? Sinceramente, gente, aqui na Bíblia está escrito mais de 8.000 promessas para os seus filhos. Deus já fez um monte de coisa pelos seus. E, além disso, a lei de Deus é só para nos proteger. Aqui é um sinônimo de proteção espiritual. É algo que Deus fez para nós, para que nós possamos consultar quando nós estivéssemos passando por problemas. E também para nós conseguirmos a nossa salvação, para nós sabermos como nós temos acesso a isso, que é por intermédio de Cristo. Quando nós queremos ter acesso direto a Deus, nós consultamos a palavra. Então, a Bíblia em si é o ato de amor, não o ato punitivo. Se tu fazer isso, eu vou te matar. Se tu fazer isso, tu vai sofrer por causa disso. É certo que esse tipo de coisa não é Deus que quer que aconteça, mas é consequência do pecado. Então, nós devemos saber fazer essa diferença. Não é porque Deus quer que nós soframos, mas é consequência do afastamento de Deus. Quando nós nos aproximamos, nós estamos voltando para aquele ambiente inicial, para o nosso real habitat natural. Quando nós nos afastamos, é que nem um peixe fora d'água que morre. Mas isso daqui é só para contextualizar o como nós devemos nos sentir para com Deus. Não um sentimento de que Ele vai nos destruir, mas um sentimento de que Ele nos ama. Cara, quem é que dá a vida para proteger a gente? Quem é que desce? Imagina só, um milionário, um bilionário, vender tudo que ele tem, se destruir e se matar por ti.
Imagina só uma situação dessa, desse momento. Faz algum sentido isso? Não faz, logicamente não faz, mas foi o que Deus fez por nós. E isso foi demonstração de amor dele. Ele saiu do conforto do céu para vir para cá para a terra, que é considerado o inferno, para sofrer tudo isso na mão de homens pecadores que vão totalmente contra a natureza de Deus, só para nos dar salvação. Então, saber primeiramente a importância da oração na nossa vida vai fazer nós nos sentirmos amados, porque quando nós nos conectamos com o Pai, porque Deus é nosso Pai, às vezes nós podemos ter crescido sem pai ou sem uma figura paterna, mas Deus, ele é o Pai supremo. Ainda que uma mãe venha se esquecer do seu filho, Deus não se esquece porque ele é a representação de amor. Ele não precisa que nós façamos algo para que nós sejamos amados, porque ele nos ama por quem nós somos, e não porque pelo que nós fazemos. Ele ama o pecador, o que ele odeia é o pecado. E ele quer que nós paremos de fazer o pecado, porque ele vê que o quanto o pecado nos destrói. O pecado só tem a nos destruir. E qual pai que quer ver um filho se destruindo? Me diz, não faz sentido. Então é por isso que nós não devemos ver um Deus como punitivo, mas sim como um Deus amoroso. Esse estudo aqui científico revela isso. Recentemente eu estava lendo um livro que se chama Inteligência Emocional, de Daniel Goleman. Esse livro é muito bom. E lá ele fala assim, que estudos científicos revelam que a meditação, ela consegue controlar o estresse até um certo ponto. Ou seja, a meditação ela tem um limite. Porque quando a pessoa está com uma ansiedade eh, alta, quando ela está com um excesso de pensamento muito alto, um nível exuberante, extremo, ela não consegue mais resolver isso com meditação. E também, por outro lado, na depressão, a pessoa ela pode fazer exercício físico, vai liberar endorfina, vai liberar muitas coisas boas. Inclusive, a meditação e o exercício físico são coisas extremamente recomendadas. Não é porque eu vou falar que a oração é melhor que a gente abomina isso. Isso se chama um delay cognitivo, ou preto ou branco, ou sim ou não. Isso daí é uma deficiência cerebral. Isso daí é o primeiro nível, é que nem o cérebro imaturo que não consegue conciliar as coisas. Isso que eu tô falando é comprovado também cientificamente, tá bom? Não é a coisa que eu tirei da minha cabeça. Então nós devemos saber conciliar. Porém, em casos extremos, é perceptível que eh, a meditação ela faz mais benefício para a ansiedade. O exercício físico ele traz mais benefícios para a depressão. Porém, a oração em si, ela traz benefício para todos os aspectos, para multifacetas do seu corpo. Ela diminui pressão arterial, ela muda até a tua estrutura cerebral, porque ela faz criar massa cinzenta. Isso traz tantos benefícios para o teu cérebro que tu não consegue nem imaginar. E lá ele fala sobre isso, que a oração ela é algo que pode de fato ajudar o ser humano a se controlar em diversas áreas, diversos aspectos da sua vida. Ela traz mais domínio próprio, ela ajuda a vencer a imoralidade, ela ajuda a passar por momentos difíceis, ela faz tu se sentir amado, porque quando a pessoa se sente amado, consequentemente a ansiedade diminui. Porque o que é a ansiedade? A ansiedade é um medo. O medo, ele é ativado pela amígdala do cérebro, que é a situação primitiva cerebral. Ou seja, lá dos nossos ancestrais, quando eles tinham que caçar e tinham que ficar alertas, quando o animal vinha atacar eles sentiam um estado assim de ou eu luto com esse animal ou eu fujo dele. Se eu for mais forte que o animal, eu luto com ele. Se eu for mais fraco, eu fujo. Ou seja, esse estado de luta ou fuga é primitivo. Porém, o que acontece hoje em dia? O cérebro humano ativa essa amígdala se preocupando com coisas futuras. E essa preocupação acaba gerando vários prejuízos para o cérebro. Por exemplo, você sabia que o cérebro ele diminui de tamanho com o tempo quando nós não conseguimos conciliar isso, quando nós não conseguimos ter uma vida equilibrada, quando nós não temos uma espiritualidade alinhada, quando nós não praticamos exercício físico, quando nós não praticamos meditação, quando nós não colocamos novos conhecimentos para dentro, porque isso ajuda a criar novos caminhos neurais no cérebro e faz com que o cérebro não diminua de tamanho. Você sabia que a ansiedade, o estresse, a depressão, essas crises emocionais, com o tempo, vão reduzindo significativamente o tamanho do cérebro. Isso tudo vai prejudicando o ser humano, vai destruindo a capacidade cognitiva, com efeitos
irreversíveis. Porém, se você adquirir hábitos bons de colocar coisa boa para dentro, você vai estar melhorando, você vai estar, eh, se alimentando de algo bom. E a oração é algo que ajuda em tudo isso. Pensa num ponto crucial. Uma intimidade com Deus bem feita, uma intimidade com Deus que você de fato se conecta com Ele, é outro nível. Aqui também tem outro estudo científico, que aqui eu vou mostrar para vocês. Aqui, pessoal, em 2016, no Journal of Religion and Art, colocaram a seguinte coisa nesse estudo: constatou que os melhores resultados psicológicos da oração ocorrem quando a fé racional, ou seja, quando o indivíduo se vê em comunhão íntima com Deus e não apenas realizando um ritual. Ou seja, é o que Deus fala. Não vão com meras repetições orar, não se ponham de pé nas sinagogas para que os outros te vejam, porque esse tipo de coisa não é o foco da oração. O foco da oração é justamente criar intimidade, é você falar tudo o que você está sentindo, é você rasgar o seu coração, porque quando você rasga o seu coração na presença de Deus, o que é rasgar o coração? É ser sincero, é falar o que está acontecendo dentro de você. Quando você fala detalhadamente cada sensação e cada emoção que você está falando, você não precisa. Eu não estou jogando, descartando aqui a questão do psicológica, mas geralmente os psicólogos passam coisas como áudio diário, ressignificação não, é relatar acontecimentos diários, dar nome às emoções, mas quando você faz isso na oração, você não vai estar só falando, mas você vai estar falando para quem resolve. Você está entendendo a magnitude disso? Deus, ele é capaz de resolver essa situação. Ou seja, nós vemos o aspecto físico que a oração causa, reduz a pressão cardiovascular, reduz a possibilidade de doenças cardíacas, melhora a estrutura cerebral. O Se eu fosse detalhar tudo aqui, não tem. Por quê? Vai aumentar aumenta a ocitocina e a dopamina, mas não a dopamina, aquela dopamina de rolagem de celular, a dopamina progressiva. Essa dopamina progressiva, ela é benéfica, ela gera felicidade. A ocitocina também, e diminui o cortisol, que é o hormônio do estresse. E, cara, tem tantos benefícios de você é louco, mano, não tem nem como. E tem outra aqui, eu nem sabia que existia PNR, que é psiconeuroreligioso, que engloba a espiritualidade, engloba a ciência, engloba, o psicológico também. Esse o físico também. Esse psiconeuroreligioso, ele falou algo que, de fato, eu faço e percebo. Tem um jeito de você conseguir vencer as tentações mais mais rapidamente, que é você conseguir identificar sutilezas e padrões repetitivos que aconteceram antes na sua vida e que quando você se dá conta desses padrões e dessas sutilezas, dessas coisinhas que o inimigo vai colocando, ou padrões emocionais seus mesmo, você consegue reverter esse tipo de coisa. Porque o que acontece? O inimigo, ele usa esses padrões emocionais que você tem mais propensão e ele ajuda esses padrões emocionais acontecerem, ou seja, ele só dá o empurrãozinho a algo que já está no seu coração. Ou seja, você precisa resolver isso na sua cabeça. Como é que resolve isso? Através da identificação. A gente não consegue resolver aquilo que nós não identificamos. E a oração é um ótimo modo de nós conseguirmos identificar. Quando nós somos bem sinceros na oração, quando nós falamos, Pai, eu percebi um padrão, que antes eu entrei num relacionamento por causa disso, 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 e eu percebi que aconteceu isso, isso, isso aqui antes, e aí você vai conectando os pontos, vai fazendo tá, 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 e eu percebo que isso vai influenciar o meu futuro lá na frente e vai me impedir de conquistar isso, 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 porque eu vou entrar num ciclo vicioso emocional com alguém que não era para mim estar, ou seja, eu vou estar perdendo meu tempo, vou estar atrasando meu propósito. E quando você vai falando isso, você vai trazendo do subconsciente para o consciente, ou seja, você vai estar racionalizando o que você vai estar falando. Você vai estar decifrando cada etapa. E tudo isso tem
um benefício imenso, porque isso ajuda a você ter mais força mental e, consequentemente, quebrar esse ciclo. Você dá um soco e quebra. Por quê? Porque você tem consciência. Aí você vai perceber acontecendo novamente e você vai dizer: "Não, eu não vou cair nisso, porque eu tenho certeza que isso aqui vai acontecer". E tudo isso vai melhorar e vai ajudar você, principalmente quando você faz isso em oração e pede ajuda para Deus, porque o que é que Deus vai fazer? Ele vai de fato dar essa ajuda para você e vai mandar anjos para que você não caia e nem tropece em nenhuma pedra, que está escrito em Salmos 91. Ele mandará anjos para que você não caia e não tropeça em nenhuma pedra. E você vai orar também: "Não deixeis eu cair em tentação", e ajuda você não cair em tentação e dá força para você, por mais que você não saiba. Eu já vi isso muito na minha vida, porque teve um determinado período na minha vida que lançaram uma proposta para mim de trabalhar em outra cidade. Porém, eu percebi que isso não era algo muito certo. O que aconteceu? Era uma proposta quase irresistível, e eu pedi ajuda para Deus, eu pedi força para Deus: "Pai, me ajuda a resistir isso". Eu fiquei uma semana numa confusão mental imensa, e eu tive um sonho com um anjo segurando na minha costa, e eu com uma vara de pescar carregando um peixe imenso, e eu percebi aquele peixe é aquele problema que eu estava, tentando puxar na ponta do meu braço, um peixe 10 vezes maior do que o barco. E quando o anjo tocou na minha costa, eu consegui levantar ele. Ou seja, o problema a gente consegue levantar quando a gente tem a ajuda de Deus. Às vezes, na força do nosso braço, nós não vamos conseguir levantar nenhum problema, a gente não vamos conseguir superar esse problema. Mas quando nós integramos esse peso a Deus, está escrito que o jugo de Deus é suave, o fardo dele é leve, ele ajuda nós a carregar isso e ajuda, consequentemente, nós a vencer esse desafio. E foi isso que aconteceu. Eu consegui vencer o desafio, eu consegui dizer não, porque eu falei cada coisa que ia acontecer: "Fai, eu vou pra lá e, consequentemente, eu não vou ter tempo pra ti, e o que vai acontecer? Eu vou me desviar e vou, acabar enfraquecendo na fé. E o que vai acontecer? Eu vou acabar ficando e com essa fraqueza eu vou ter mais propensão para o pecado. E com isso eu vou me conectar com pessoas que tiveram os mesmos padrões emocionais que eu antes de eu te conhecer". E tudo isso vai gerar o quê? Um afastamento completo de ti. E eu percebendo isso, eu consegui me blindar antes, vocês estão entendendo? Porque é um padrão emocional que eu identifiquei. Porque lá nessa cidade tinha pessoas com padrões emocionais parecidos com o meu antes de Jesus chegar na minha vida. E quando nós voltamos a padrões emocionais antigos, é como se mais 7 demônios entrassem, porque está escrito: quando Deus expulsa um demônio de nós e nós voltamos para isso, é como se entrassem mais e mais, porque ele vai, rodia por aí, vê que não tem espaço para ele, ele entra, ele volta e vê que a casa está limpa e diz: "Ei, vem cá, meus amigos, aqui está limpo, entra, vocês, eu e mais vocês 7". Ou seja, ficam 8 demônios dentro de você. Então você fica 8 vezes pior, ou 7 vezes pior. Não sei como é que faz essa conta direito, mas enfim, você vai ficar muito pior do que antes. Então, saber identificar tudo isso vai gerar uma blindagem emocional e você, consequentemente, você vai conseguir não cair nesse tipo de situação. Por isso, tome consciência através da oração. Tenha conexão com Deus e Ele vai te livrar do mal, porque Ele te ama. Deus te ama. Eu sei que você já escutou isso, mas é sério, cara. Ele te ama, Ele deixou a instrução. Quando você ora e se conecta com Ele através da palavra, para você escutar a voz dele, porque você toma consciência desses padrões quando você vê o que está escrito. E é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Que Deus abençoe a vida de vocês e que vocês não caiam em tentação, em nome de Jesus.